Por que ler Shakespeare? Tá aí uma daquelas perguntas que, de tão fáceis de responder, merece uma explanação maior do que o simples porque sim. E ao responder essa questão, também não quero cá reinventar a roda. Então vamos aqui, quase didaticamente, e perdoem o didatismo, explicar por que devemos ler ou reler Shakespeare. O mais importante dos motivos, Shakespeare é, sem dúvidas, um dos maiores investigadores da condição humana, tanto do indivíduo como daquele integrante de uma comunidade ou grupo social. E aqui ressalta-se que para Shakespeare, o primeiro referencial de todas as suas obras é justamente o bem da comunidade. Em Shakespeare, descortinamos princípios civilizacionais fundamentais para uma sociedade, princípios estes que deveriam ser parte do nosso entendimento comum. Shakespeare, com sua imensa galeria de mais de 800 personagens, deixa sempre claro que o homem é responsável por suas ações e, acima de tudo, ao ser responsável por suas ações, os homens também são responsáveis pelas consequências dessas ações. E de que somos capazes de ações boas, mas também de más. Somos capazes da inveja e da misericórdia, do rancor e da amizade. A vastidão de personagens e de temas faz de Shakespeare um autor a quem recorrer quando nos deparamos com estas nossas crises demasiado humanas. Sejam as dores de amores, sejam as disputas políticas ou as dissoluções dos tecidos sociais, não há lição ou conforto que não encontremos em Shakespeare. Além disso, ele também nos transporta para países e épocas diferentes, revelando virtudes e vícios que são parte permanente, universal de nossa natureza. Já desde suas primeiras peças, aquelas que se debruçam sobre a história inglesa, vemos nascer o olhar shakespeariano sobre o humano e sobre o poder. Aqui não há apenas um narrar dramático de fatos históricos. Vemos aqui nascer uma reflexão sobre a natureza do bom e do mau governo. Utilizando-se de trama e personagens, Shakespeare faz nessas obras um verdadeiro tratado político sobre o poder. Peças como Henrique IV, Ricardo II, Henrique V, Ricardo III falam sobre o destino dos tiranos, falam sobre aquilo que molda um bom governante, fala sobre o impacto das guerras no coração e nas almas dos indivíduos e das sociedades. Nessas peças, vemos claramente como os vícios e as virtudes de um governante são reflexo e exemplo para seus governados. E ouso cá dizer, querem entender a natureza do poder, esqueçam Maquiavel e leiam Shakespeare. Nas suas grandes comédias, Noite de Reis, Como Quiseres, Muito Barulho por Nada, A Megera Domada, Shakespeare irá não apenas nos fazer rir, mas também irá refletir sobre o tecido social que envolve as famílias, as amizades e os amores. Aparência e realidade, ciúmes e desejo, e novamente virtudes e vícios devem ser compreendidos, superados, para que a harmonia social exista. Como maior exemplo da realidade das relações entre homens e mulheres, nada se escreveu ainda que superasse A Megera Domada. E vale ainda indicar, especificamente aqui, uma de suas mais importantes comédias, mas que carrega características trágicas que a tornam única, Troilus e Cressida, peça que apresenta um panorama da decomposição moral dos gregos e troianos e que apresenta uma das mais incisivas expressões do significado e importância da ordem e da hierarquia em uma sociedade. E será em suas tragédias que Shakespeare irá encontrar sua voz maior. Nessas peças, vemos como o homem enfrenta o mal que sempre existe e o que o mal faz a ele. Seja representado por um inimigo externo e concreto, o mal, em todas as suas obras, está presente também no interior do próprio protagonista, em maior ou menor medida. Júlio César, Hamlet, Macbeth, Otelo, Rei Lear, personagens que fazem já parte não apenas do mundo da arte e da dramaturgia, mas que alcançam uma realidade transcendente que se torna concreta, universal. São personagens que agem e cujas consequências dessas ações muitas vezes escapam das intenções iniciais de seus autores. Eis aí o trágico. Seja através do assassinato que se disfarça de justiça, em Júlio César, seja através da vingança que se quer pura, em Hamlet, ou do tirano que se enxerga como vítima, Macbeth, seja através da mesquinharia que se quer amável, Rei Lear, ou ainda da ubris que arrota orgulho, esse cadáver putrefato, em Otelo, Shakespeare faz dessas obras pilares sobre o mal, a justiça, o bem e a ordem, além, claro, da imensa beleza retórica, lírica e estilística. Por fim, lembremos de Sonho de uma Noite de Verão e A Tempestade, obras que transcendem gêneros e devem ser colocadas no mais alto patamar da capacidade imaginativa do homem. Aqui, beira Shakespeare o ato da criação plena, e essas peças são tão mais modernas, e não apenas em tema, mas mesmo em recurso narrativo, do que quase tudo que assistimos em nosso viciado consumo de séries e filmes sob demanda.
Nessas duas peças, temos um autor a refletir sobre sua própria arte, sobre a capacidade desta arte de exprimir aquilo que o coração fala ou conta. Nessas peças, Shakespeare nos fala, sobretudo, sobre as coisas profundas de Deus. Ler Shakespeare é, pois, compartilhar da mais rara das visões. Tive a mais rara das visões, tive um sonho, e está além da sabedoria humana dizer que sonho foi. Não passa de um asno o homem que se dispuser a explanar este sonho. Acho que fui, não há homem que possa contar o quê. Acho que fui e acho que tive, mas não passa de tolo rematado o homem que se oferece a dizer o que acho que tive. Olhos de homem não ouviram, ouvidos de homem não viram, mãos de homem não podem saborear, a língua conceber, nem o coração contar o que meu sonho foi. Mandarei Peter Quincy escrever uma balada sobre esse sonho. Vai se chamar Sonho de Bottom, porque não tem fundo.